Olá, seja bem-vindo ao curso Os 9 Princípios para se falar em inglês fluentemente sem travar. Meu nome é Fernando Franca e eu sou aprendiz de inglês já há 20 anos e sou professor de inglês há mais de 11. Eu já ajudei pessoas de 9 estados brasileiros e de outros 5 países a conseguir falar em inglês fluente sem travar. E eu gostaria também de poder ajudar você. Talvez o nome desse curso, Os 9 Princípios para se falar em inglês fluente sem travar, tenha soado um pouco diferente para você. Por que será que eu não chamei esse curso de Os 9 Segredos ou de As 9 Regras? Por quê? Francamente, eu não chamei esse curso de Os 9 Segredos porque alguns dos conceitos que você vai ver aqui nos próximos vídeos não são talvez segredo para você. Apesar de que mesmo não sendo segredo, você não consegue aplicá-los de uma forma eficaz que te ajude a aprender a falar em inglês fluente sem travar, ou se você já fala inglês, a te levar do nível que você está para um nível mais alto sem travar. É por isso que eu não chamo esse curso de Os 9 Segredos. Além do mais, a palavra segredo é muito usada na internet para atrair a atenção de pessoas, para que elas cliquem em vídeos, entrem em sites, comprem produtos, movidas principalmente pela curiosidade delas. E eu não quero que ninguém tenha acesso a esse curso movido principalmente pela curiosidade. Se a curiosidade for o principal motivo ou a principal fonte de motivação para você aprender ou aperfeiçoar o seu inglês, é muito provável que você não vai muito longe. Eu preciso e eu quero que você tenha motivações ou fontes de motivação mais profundas do que simplesmente a curiosidade. É por isso que eu não chamei esse curso de Os 9 Segredos. Eu também não chamei esse curso de as 9 regras, porque existe uma diferença muitíssimo importante entre regras e princípios. Regras são conceitos restritivos, limitantes, que podem ser ignorados, podem ser quebrados e podem ser completamente extintos se o objetivo deles já tiver sido alcançado ou se o objetivo dessas regras não for tão importante assim. Já os princípios são verdades universais que não mudam. Elas se aplicam a todas as pessoas, elas se aplicam a todas as épocas, se aplicam a todas as situações e em todos os lugares. Não envelhecem com a passagem do tempo. Os princípios também são mais abrangentes e são mais flexíveis do que as regras. E isso é importante porque pessoas diferentes podem usar esses mesmos princípios, adaptar esses princípios à sua forma de aprender e obter grandes resultados. É por isso que eu chamei esse curso de Os 9 Princípios. Aplicando isso para o inglês, o que seria a diferença entre regra e princípio no aprendizado da língua inglesa ou no aperfeiçoamento da língua inglesa? Por exemplo, falar gramaticalmente correto o tempo inteiro seria uma regra. Falar de forma compreensível o tempo inteiro é um princípio. Como é que a gente consegue colocar isso na prática? Ver isso na prática? Pense na frase Are you talking to me? Essa frase, Are you talking to me? Significa Você está falando comigo? E ela está gramaticalmente correta. Será que se eu tirar o verbo to be dessa frase, ela vai continuar sendo compreensível para um nativo, para um americano, um canadense, um australiano, um inglês? Claro que vai. Se eu fizer a pergunta, You talking to me? Eles ainda vão me entender perfeitamente. E por que eles vão me entender? Porque eu quebrei uma regra de gramática, mas eu não quebrei o princípio de me comunicar de forma compreensível. Conseguiu ver a diferença?
Os princípios são muito mais importantes, muito mais valiosos do que as regras. Então, se um curso de inglês ou um método de ensino de inglês for baseado mais em regras do que em princípios, provavelmente ele vai ser uma forma de ensinar falha para você. Não vai ter tanta eficácia assim. E aliás, os nativos, eles fazem isso o tempo inteiro. Eles quebram regras de comunicação entre eles na hora de conversar e continuam sendo compreendidos, porque eles continuam usando o princípio de se comunicar de forma compreensível. Vamos ver alguns exemplos? I say something funny? Nesta frase, a atriz Cicely Tyson, ela diz I say something funny. A frase está gramaticalmente errada, porque ela deveria ter usado o verbo auxiliar did para fazer a pergunta. Did I say something funny? Mas ela não usou. Ela quebrou uma regra de gramática, mas ela manteve o princípio da comunicação compreensível. Vamos ver um outro exemplo com a mesma atriz. I know what you've been up to. Nesta cena, Cicely Tyson diz I know what you've been up to. Essa frase está gramaticalmente incorreta também, porque ela deveria ter dito I know what you have been up to, ou pelo menos I know what you've been up to, que é a contração do verbo have. Mas ela não usou esse verbo e continuou sendo compreendida. Agora vamos ver um último exemplo. You serious? O ator Leonardo DiCaprio, ou se preferir, Leonardo DiCaprio, disse You serious? Quando ele deveria ter dito Are you serious? Ele completamente removeu o verbo to be da pergunta dele, mas ele continuou sendo compreensível. Você consegue entender então a superioridade dos princípios quando nós estamos aprendendo ou aperfeiçoando o inglês em relação às regras? As regras nunca serão mais importantes do que os princípios ao aprendermos ou aperfeiçoarmos o inglês. Se você estiver fazendo um curso ou se você estiver usando métodos para aprender ou aperfeiçoar inglês que são baseados em gramática e não em princípios, a qualidade do seu inglês vai ser afetada drasticamente para pior. Agora, se você se comprometer consigo mesmo a aplicar todos os princípios que você vai aprender nos próximos vídeos, é garantido que você vai aprender a falar em inglês de modo fluente sem travar ou aperfeiçoar o inglês que você já tem para o nível que você quer de forma rápida, sem perder a qualidade. Uma última palavra. O objetivo desse curso não é que você saia dele sabendo falar inglês. Não é esse o objetivo. O objetivo desse curso é preparar você psicologicamente para que você tenha a mentalidade necessária para você conseguir falar em inglês fluentemente, sem travar e com qualidade. Saber e utilizar esses 9 princípios que você vai aprender ao longo dos próximos vídeos vai te dar uma vantagem esmagadora em relação às pessoas que não conhecem e não aplicam esses princípios. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro princípio no próximo vídeo. Te vejo lá.